Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Naquela sexta-feira específica da crucificação, era necessário um ajuste adiantado de 3 horas completas. E por causa disso, há uma discrepância notável entre os relatos de Marcos e João quanto à cronologia dos eventos naquele dia. Marcos, por exemplo, diz que Jesus foi crucificado na 3ª hora, enquanto que João afirma que Jesus foi preparado para a crucificação por volta da 6ª hora. Essa anomalia ocorre porque o Evangelho de Marcos usa a contagem do tempo helenista, enquanto o de João usa hebraica. O resultado da mudança de tempo, como descreve Marcos, foi que, chegada a hora 6ª, houve trevas sobre a terra até a hora 9ª. Essas 3 horas de escuridão eram apenas simbólicas. Ocorreram dentro de uma fração de segundo. Como acontece com as mudanças de tempo hoje, quando atravessamos diferentes fusos horários ou quando avançamos ou atrasamos os relógios para o horário de verão. Assim, nessa ocasião, o fim da 5ª hora foi imediatamente seguido pela 9ª hora. A chave para a história da ressurreição se encontra nessas 3 horas perdidas, as horas do dia que se tornaram horas da noite, pois o novo começo estabelecido para o sabá era 3 horas antes da velha 12ª hora, ou seja, a 9ª hora que foi redefinida como a 12ª hora. Mas os magos samaritanos de Simão Zelote trabalhavam com uma estrutura de tempo astronômica e não implementaram formalmente a mudança de 3 horas até a 12ª hora original. Isso significa que, sem quebrar as regras de não trabalhar no sabá, Simão tinha 3 horas completas para realizar o que tinha de fazer, embora os outros já tivessem começado o sagrado período de descanso. Era tempo suficiente para administrar os medicamentos de Jesus e cuidar das fraturas ósseas do Cireneu. Judas Iscariotes não recebeu o mesmo tratamento misericordioso, sendo atirado de um penhasco, o que lhe causou a morte. E isso foi relatado em Atos, para vocês terem uma ideia. A referência anterior em Mateus, indicando que Judas se enforcou, aplica-se meramente ao fato de que, naquele momento, ele montou a cena para sua ruína. Quando o sabá começou, segundo o tempo dos magos, 3 horas depois do sabá judaico padrão, ainda havia 3 horas noturnas antes de Maria Madalena chegar ao romper do dia e no início de uma nova semana. É irrelevante se havia ou não sentinelas em guardas naquela noite. Qualquer ida e vinda de Simão e seus colegas seria feita por meio da segunda entrada, que ficava a certa distância. Se a pedra foi ou não removida também é irrelevante. O importante aqui é que quando Jesus apareceu, ele estava vivo e bem. Quanto ao anjo que moveu a pedra para as mulheres, em Mateus, por exemplo, lemos: o seu aspecto era como um relâmpago e sua veste alva como a neve. Como vimos, por exemplo, em Simão, mago Zelote era politicamente classificado como um relâmpago. Suas vestes eram brancas e em seu escalão era de fato um anjo. A frase poderia, portanto, ser interpretada mais literalmente como seu aspecto era o de Simão Zelote em sua veste sacerdotal. Mas por que isso seria uma surpresa tão grande para as mulheres? Porque elas achavam que Simão tinha sido crucificado e sepultado com as pernas quebradas. Não só Simão estava presente, mas também Tadeu. Houve um grande terremoto porque um anjo do Senhor desceu do céu, como visto em Mateus. Assim como Simão Zelote era classificado como relâmpago, enquanto Jonas Anás era o trovão, Tadeu era, por sua vez, designado como um terremoto. Num jogo de imagens semelhante a respeito do Monte Sinai, como em Juízes 5:5. Portanto, Simão e Tadeu eram os 2 anjos encontrados por Maria, como visto na passagem de João. Simão também era o jovem em vestes brancas, visto em Marcos, a descrição indicando o seu recém-demovido status como noviço subsequente à excomunhão de Lázaro.
O jardim onde Jesus foi crucificado ficava sob a jurisdição de José de Arimateia, ou Tiago, irmão de Jesus. Era uma área consagrada, simbolizando o jardim do Éden, o que fazia identificar Tiago com Adão, o homem do jardim. Assim, quando Maria viu Jesus e pensou que fosse o jardineiro, a inferência é que ela acreditava estar olhando para Tiago. O motivo de Jesus não deixar que ela o tocasse era que Maria estava grávida e, de acordo com as regras para as noivas dinásticas, ela não tinha permissão de ter contato físico com o marido naquele período. É evidente que Maria e a maioria dos discípulos não tinham participado do subterfúgio daquela sexta-feira e do sábado. De fato, a intenção de Simão era permanecer misterioso, escapar da caverna funerária com vida e as pernas intactas contribuiria para a sua já grande reputação. Também interessava a Jesus que o seu reaparecimento espantasse a todos. No evento, o esforço conjunto, com o apoio de Tadeu, do Cirineu e do irmão Tiago, no caso José, manteve de pé a missão após sua quase ruína, permitindo aos apóstolos continuar com o seu trabalho. Se Jesus tivesse de fato morrido, seus discípulos se teriam dispersado em medo e dúvida, e a causa teria morrido com ele. Mas do jeito que tudo transcorreu, a missão ganhou uma nova vida, cujo resultado foi o renascimento do cristianismo. Como visto entre esta ideia do ressuscitado entre os mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Esse é a defesa da ressurreição, apresentada como penhor de fé por São Paulo em 1 Coríntios, por exemplo. Admitamos que não constitui um argumento muito bom para algo que é tão fundamental para a fé cristã. De fato, é um argumento que depõe contra si mesmo. Se Paulo estivesse falando em termos espirituais, seus contemporâneos teriam aceitado suas palavras mais rapidamente, mas não foi o caso. Ele falava literalmente, referindo-se à noção de cadáveres voltando à vida, segundo a profecia do livro de Isaías. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.